Com relação a toda a minha caminhada, né, como psicóloga, eu me formei com 26 anos, eu já vinha fazendo atendimento. Sempre eu tive muito claro para mim que a minha caminhada era dentro da psicologia clínica, era trabalhar com clínica. Durante algum tempo foi dentro da hospitalar. Eu achei que eu ia juntar essa coisa do desejo da medicina, né, com a coisa da psicologia. Comecei fazendo residência em hospitais, trabalhei na Santa Casa, trabalhei no Hospital de Servidores do Estado, na área de transplantes. Foi uma experiência única na minha vida, foi um aprendizado assim bárbaro, né, que eu acho que dificilmente as pessoas passam por essa experiência, que é o perder realmente um órgão, né, e ter que contar com a boa vontade do outro, da doação. E isso tudo soma na minha experiência hoje, quando eu trabalho com dependência química, né? Porque eu sei o que é o luto real, eu sei o que é a perda real de uma parte do corpo, o que é lutar pela vida, né? E saindo dali eu comecei a minha história com a clínica. Eu vinha fazendo toda uma preparação para seguir a carreira como psicanalista. Era a linha terapêutica que tinha mais apelo na época em que eu me formei, mas eu senti uma dificuldade muito grande, porque eu gosto muito da minha liberdade de expressão, da minha liberdade de ação, e vinham muitas regras, vinham muitas coisas que não se adequavam ao que eu acreditava, né? Que não, essa neutralidade terapêutica não é o meu perfil, não é o que eu carrego como psicoterapeuta, né? Mas eu também naquela época eu não encontrava um outro formato, né? Se falava muito ainda de psicanálise só, e aí eu já fazia análise com a pretensão de fazer formação na Brasileira. Quando me aparece, né, pelo caminho, uma colega que a gente atendia junto na mesma clínica, que foi a Anne Stingel, e começa a falar para mim sobre psicologia do ego, terapia cognitivo-comportamental, e eu começo a prestar mais atenção nisso, começo a tentar, né, me aprofundar mais nisso. Só que assim, tinha uma caminhada para mim que eu não sabia, que era a questão da dependência química. Eu digo que eu não escolhi, eu fui escolhida. As coisas foram entrando na minha vida e me levando por esse caminhar, e eu fui fazer uma capacitação no meu primeiro ano de formada, em 1994, em dependência química, e fiquei bastante assustada. Achei que eu não tinha capacidade para trabalhar com aquilo, que eu não tinha estrutura, não sei, emocional, que eu não tinha preparo para trabalhar com aquilo, né? Eu dei uma fugida, eu dei uma corrida dali. Porque assim, a princípio eu queria muito trabalhar com criança e adolescente, né? E aí de repente, como eu me deparo com aquele cenário da dependência química dentro de uma clínica psiquiátrica, né? Falei, não, eu quero ir lá, eu quero ficar com as crianças, eu quero aquele setting terapêutico, colorido, e sempre buscando especialização em torno de crianças e adolescentes, né? E essa especialização, até em dependência química, me aparece dentro de uma formação que eu estava fazendo em psicoterapia breve da infância e adolescência. E aí eu começo o meu consultório de forma autônoma, caminhando sozinha, começo a fazer algumas parcerias com escolas, começo a atender para escolas na Zona Sul, muito adolescentes do Rio de Janeiro, mas com um desejo, uma necessidade de fazer um mestrado e precisando de ter um suporte, um sustentáculo financeiro para poder fazer isso, né? Minha carreira começou com toda a dificuldade que todas as outras pessoas têm, né, para começar a carreira. E aí apareceu uma seleção para trabalhar como psicóloga do Exército Brasileiro, e eu me alistei, me candidatei, não me alistei, eu me candidatei. Eu não sabia que era para ser militar, não sabia que tinha isso para eu cumprir na minha vida, né? Que tinha esse caminho, né? No meu destino a ser traçado, né? E aí, quando eu me alistei, eu fui selecionada
e fui selecionada como psicóloga do Colégio Militar. E aí eu fui cair em duas situações que eu não planejei. Uma era ser psicóloga escolar e a outra tenente militar, né? E aí eu tive que aprender a ser psicóloga escolar, porque eu sabia muito bem fazer a clínica, eu já vinha fazendo clínica. 2 anos antes de me formar, eu já estava com essa bagagem da clínica. E aí, de repente, eu tenho que me inserir num lugar, né, que é a psicologia escolar, aprender muitas coisas, sou muito grata a quem teve paciência para me ensinar, e ter que aprender a ser tenente, né? E uma coisa que é muito difícil, que é aprender hierarquia e disciplina. Eu tive que aprender a respeitar e a ter disciplina. Eu não sabia o que era isso, né? E tudo isso conta no currículo, sabe? Porque eu fui aprendendo a ser liderada e a ter liderança, né? E isso vai construindo a história que eu tenho hoje. Quando as pessoas falam, coordenar a clínica, coordenar a equipe, eu tinha que coordenar a tropa, eu tinha que comandar a tropa. E aí é o que eu falo, Deus tem uma história pra gente que às vezes a gente não entende, está tudo escrito ali. Quando eu tinha que fazer o pernoite lá, né? Falei, gente, como é que eu vou mandar todos esses soldados empunhar a arma, apresentar a arma? Quem sou eu para isso, né? Com 20 e pouquinhos anos de idade, 30 anos. E eu fazia. E aí depois fica tudo mais simples, né? Quando são só os psicólogos. Então, assim, eu fiquei 8 anos no Exército, aprendi muito. Aprendi que o colégio não é um lugar de atendimento psicológico. A escola é um lugar de projetos de ação da psicologia, de estabelecer programas de promoção de saúde mental e emocional, projetos pedagógicos, né? As pessoas confundem atendimento psicológico no ambiente escolar. Foi no colégio que a dependência química voltou para a minha vida, foi no Colégio Militar do Rio de Janeiro, quando de repente eu olhei aqueles 2.600 jovens fardados, né? E lembrei daquela clínica de dependência química, que eu tinha feito a minha capacitação, e eu falei, gente, aquilo ali que me deixou apavorada, é aqui que eu trato, é com esses 2.600 jovens, porque a dependência química é uma doença crônica, ela não tem cura, né? Ela evolui e mata. E aqueles jovens, a priori, poderiam ainda não ter entrado em contato com nenhuma droga. É ali que eu trato essa doença. É no momento em que esse jovem ainda tem a possibilidade de fazer uma outra escolha. Porque depois que ele entra em contato, dificilmente ele tem a possibilidade de uma outra escolha, né? A pessoa que me ensinou, que me capacitou pela primeira vez, e eu não tenho o menor pudor de falar, eu comecei a minha caminhada com Jorge Jaber, né? Foi ele que fez a minha primeira capacitação. Ele diz que pepino que vira picles nunca mais vira pepino de novo. Então, assim, o meu objetivo era fazer com que aqueles pepinos não virassem picles. E ali começa o meu primeiro projeto de prevenção na área escolar. Fiz um grande projeto no Colégio Militar do Rio de Janeiro, foi muito legal, foi um trabalho que falou com a minha alma, e aí eu me encontrei dentro da dependência química e eu descobri que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Né? Era fazer projetos dentro de escolas, era assessorar escolas, era fazer prevenção. Dentro desse trabalho todo, eu fui capacitada pelo Ministério da Defesa como agente multiplicador de prevenção às drogas, pela Secretaria Nacional Antidrogas, que foi uma possibilidade que eu tive por estar dentro da força, por estar fazendo parte, ser uma oficial militar, né? E tive uma parceria muito grande com a Secretaria Especial de Prevenção às Drogas do Rio de Janeiro, e aí fui capacitada por eles também, pelo pessoal da Polícia Militar do Rio, que tinham sido capacitados pela Polícia de Los Angeles, nas ações de prevenção, no sentido de que a nossa polícia, as pessoas não sabem muito disso, né? Mas ela passou por um momento de transformação onde a polícia sai do lugar da repressão e vai para o lugar da prevenção, que foi a política que funcionou em Los Angeles, e eles foram para lá serem capacitados e trouxeram isso para o Rio, e eu tive a possibilidade de estar com essas pessoas aprendendo a fazer, né? Aprendendo como se faz, esse dizer sim à vida. Saí do Exército com toda essa expectativa da implantação de programas em escolas, com essa implantação de programas em colégios, e fui trabalhar numa outra clínica, onde eu comecei a fazer consultoria em empresas também. Entendi que as empresas têm programas bastante amplos de prevenção
ao álcool e drogas, é um problema que impacta demais a empresa também. Então, assim, aí eu paro de pensar só na criança e adolescente e começo a entender que existe um problema no ambiente do trabalho que está relacionado ao álcool e drogas em função de alto índice de acidentes, alto índice de absenteísmo. E aí, como eu começo a me entender como uma pessoa que gosta muito de fazer prevenção, como uma pessoa que gosta muito de prestar consultoria, como uma pessoa que gosta muito de informar, eu começo a prestar consultoria em empresas também. E aí começa uma demanda natural de tratamento, das pessoas buscando tratamento, que é como começa a minha clínica, que eu começo a formar uma equipe para receber essas pessoas que vinham dessa demanda, desses encontros, dessas capacitações, dessas sensibilizações. Então, assim, hoje eu tenho a clínica de psicologia, psiquiatria, a gente trata, eu falo que psicologia geral, com foco na prevenção ao adoecimento, principalmente da dependência química, porque as pessoas costumam achar que dependência química é aquele bêbado que bebe todo dia de manhã e fica debaixo da marquise, ou então que é aquele cocainômano que está cheirando toda noite. Dependência química é aquela pessoa que está manipulando medicação dentro de casa para dormir toda noite. Dependência química é aquela pessoa que não consegue dormir se não tomar uma garrafa de vinho por dia. Então, assim, a gente ainda está muito iludido em torno da dependência química com uma visão muito preconceituosa. Então, quando eu estabeleço uma clínica para tratar depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse, burnout, eu estou fazendo prevenção à dependência química. Eu não mudei o meu foco. As pessoas é que ainda não conseguiram entender que a doença da dependência química é muito maior do que o que se fala por aí. E aí, tratar o sujeito, o ser humano, na sua integralidade, é prevenir dependência química.